Oi, tudo bem com vocês? Vamos lá? A gente começa muito sério, né? Vamos começar mais uma aula de biologia. Professora Tabita aqui com vocês. Não dá, né? Não combina comigo, mas tudo bem, vamos lá. Professor Sami aqui com a gente. Ok, vai? A professora vai, só falta fazer um espanador, né? Vamos lá? Essa é a nossas aulas 8.1, galera. Muito bem, estamos caminhando. O nosso conteúdo da aula é o tempo geológico, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho dessas divisões do tempo geológico. E para isso, nós temos duas habilidades. Primeira, relacionar fenômenos, fatos, ideias, elaborando novos conceitos, identificando as diferenças dos diversos níveis de vida. Descrever o ambiente primitivo e as transformações químicas que originaram as moléculas precursoras da vida. Tudo bem? Então, o tempo geológico. A gente poderia passar aqui um bom tempo falando sobre o tempo, né? Se a gente tivesse um feedback aqui, um bate-papo com os nossos próprios de filosofia, né? Professor Hélio, professor Luciano, um abraço, beijo aí de todo mundo. Ok, mas vamos lá. Então, dentro da biologia, o que é esse tempo geológico? Então, ele vai corresponder a uma escala cronológica que vai envolver os bilhões de anos do planeta Terra, praticamente 4,5 bilhões aí, né? Desde a sua origem até os nossos dias atuais. Então, gente, quando a gente pensa no tempo geológico, toda essa cronologia sobre essa origem do planeta Terra e a formação desses organismos povoando esse planeta, a gente sabe que tem muita história. E aí, pode me colocar aqui. E aí a gente vai lembrar o seguinte. Oi, tchum, apareci. Vamos lá? Aê! Aí a gente vai lembrar o seguinte, que muitas lacunas vão existir nesse período, nesse tempo cronológico. Então, existem evidências que nos ajudam a fomentar, ou seja, estruturar e compreender um pouquinho esse tempo cronológico aqui descrito, tá? Mas a gente tem a resposta de tudo? Não. Porque nós não estávamos nesse período, nós não temos como ter todos os registros, mas a gente consegue mapear, né, muita coisa a partir dos fósseis, que nós vamos falar um pouquinho deles aqui também, tá? Então vamos lá, dando continuidade. Olha lá, pode me tirar agora, aí. Então a diferença entre a escala de tempo geológico e a escala de tempo histórico. Vamos lá, anota aí no seu caderninho, tá bom? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Beleza? Vamos lá. Então, o tempo geológico refere-se ao processo de surgimento, formação e transformação do nosso planeta. Então, tudo que está relacionado aos intempéries de formações rochosas, tá? Vai estar dentro do tempo geológico, certo? E o tempo histórico vai fazer referência ao surgimento das civilizações humanas e a sua capacidade de comunicação escrita. Então, existe todo um fato inicial para que esses escritos, tá, fossem marcados, identificados aonde? Nas próprias rochas. Então a gente tem aí a geologia ligado ao ponto histórico, ao ponto dessas civilizações, tá? E aí eles faziam isso para narrar, para contar como que eles festejavam, o que eles festejavam, tá?
quais eram os rituais religiosos que eles faziam na época. Aí nesses esses escritos, esses registros, nós temos também como identificar as unidades familiares. E eles fazem menção, olha lá, ó, dos animais que estavam presentes, ou seja, dos animais com que eles conviviam na época. Então, isso também é muito importante para a biologia. Além de falar da espécie humana, do processo evolutivo da espécie Homo sapiens, tá? Também vai falar do processo evolutivo da espécie animal e racional, né? Dos animais como um todo, tá bom? Então, isso marca então o tempo histórico e nós temos o tempo geológico. Vamos dando sequência. E os fósseis, prof, o que eles são? O que eles vão contribuir? Em que eles vão contribuir? Então, os fósseis estão ali caracterizados nas rochas, eles vão ser encontrados não só em rochas, né? Mas quando a gente fala de rochas, a gente tem que lembrar que são rochas sedimentares. É nesse tipo de rocha que nós vamos encontrar fósseis, restígios ou vestígios de animais pré-históricos, tá? Esses animais que se extinguiram não existem mais e, portanto, deixaram ou um rastro, ou uma fezes, ou todo o seu organismo, né, naquelas resinas que saem de substâncias químicas que saem como se fosse a seiva ali da árvore, tá, impregnando e cobrindo todo o animal, no caso um mosquito, né, porque é uma resina, então é pouquinho, mas consegue aprisionar e deixar aquele animal ali, aquele registro como um fóssil, tá? O gelo também é uma forma muito importante de você fazer esse registro, certo? Mas normalmente você encontra nas rochas. E aí quando você vai fazer aquelas escavações, você acaba encontrando esses achados aqui belíssimos. Nem sempre, gente, você vai encontrar um achado assim, ó. Aqui eu sei que é uma cabeça, não é? Tô vendo dentes, tem uma bocona ali, tá? E aí a gente vai fazendo algumas, devido às fossetas nasais, a gente consegue fazer uma mensuração. Se era uma ave, se era um réptil, se era um mamífero, tudo bem? E aí a gente vai, então, estudando todos esses grupos. E esses fósseis, eles derivam da palavra fósseis, que significa desenterrado ou retirado, extraído da terra. São restos de seres vivos ou evidências de suas atividades biológicas, tá? Preservados em seus materiais, ok? A gente tem os somatofósseis, né? E esses outros tipos de fósseis que vão marcar as atividades. Olha lá. Essa preservação ocorre principalmente em rochas, mas pode ocorrer também em materiais como os sedimentos, como a gente falou ainda agora, as resinas, olha aqui, né? O gelo, o piche, os solos e cavernas. Todos esses ambientes, aí quando fala aqui sedimentos, são as rochas sedimentares. Então, todos esses locais você pode ter um achado fossilífero, tá bom? Esses exemplos mais citados, né, dentro desses ambientes são os ossos, caules fossilizados, conchas, ovos, pegadas, fezes também, tá, galera? Fezes também são achados nesses encontros aí. Vamos lá. Aí aqui a gente tem um registro fóssil perfeito, né, galera? Não tem como deixar dúvida, né, que se trata de um peixe, de um animal vertebrado, que esse animal vertebrado possivelmente é um carnívoro devido à questão da mandíbula, tá bom? Então esses animais ali, eles estavam presentes outrora em um determinado período, né, histórico aí do processo evolutivo dos grupos de seres vivos. A gente sabe que evolutivamente nós temos aí dentro dos vertebrados, né? Ou seja, os animais que possuem essa coluna vertebral. Você tem os anfíbios, que são os animais transitórios, né? Aliás, os peixes, perdão,
peixes, aí vem os anfíbios, que são a transição entre o ambiente aquático e terrestre, os répteis, que aí vão alcançar essa conquista terrestre devido à posição dos ovos, não é? E aí você tem as aves e os nossos mamíferos, tá? Que são clímax aí do processo evolutivo. Vamos lá. E aqui a gente tem outros achados, né? As conchas, né? Os somatofósseis, ou seja, estruturas que faz parte do ser vivo, lembra onde é ou o que o animal era, tá? E aqui os ossos mesmos desses animais. E esses estudos desses fósseis, quando a gente tem esses registros, a gente consegue compreender lá, quando a gente for falar de evolução, daqueles elementos, né? Os órgãos homólogos, órgãos análogos, tá? A gente vai falar sobre isso. Mas esses achados aqui foram fundamentais para a gente fazer todo o estudo evolutivo desses grupos de seres vivos, tá? Então, vamos falar aqui sobre a divisão do tempo geológico. Vamos lá. O tempo geológico costuma ser medido nos milhões ou até bilhões de anos e que é dividida em éons. Anota aí, tá bom, amor? Anota. Éons, eras, períodos, épocas e idades. Tá bom? Então, nós temos 5, né? Éons. Adiano, Arqueano, Proterozoico, aliás, 4, né? E o Fanerozoico. Tá bom? Então, os éons são 4. Adiano, Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico. Agora deu uma confusão na mão do Sâmio, né? Mas são esses 4 aí, ok? E aí a gente tem as eras, mas a gente vai mostrar para você um quadrozinho para você compreender um pouquinho sobre isso aí. Olha lá. Então aqui você tem o Éons, Fanerozoico, tá bom? E as eras, Cenozoica, Mesozoica, Paleozoica e Pré-Cambriana, né? Ou Pré-Câmbrio, como tá aqui, Câmbrico. E os períodos, tudo isso marcado, gente, pelo tempo, tá? E através desses achados aí que a gente teve ao longo da construção dessa compreensão aí. Então, no período Cenozoico, os períodos cenozoicos, aliás, os períodos da era cenozoica são o quaternário e o terciário. Já dentro da era mesozoica, nós temos o período Cretáceo, vou colocar um xizinho para diferenciar, Jurássico e Triássico. Então, vamos dar uma olhada aqui para essa era mesozoica. Olha aqui, 245 milhões de anos, você tem aqui, ó, plantas com flores. Plantas com flores são angiospermas, evolutivamente, o último grupo, tá, que nós temos de evolução dos vegetais. Nós começamos pelas briófitas, as pteridófitas, gimnospermas e aí temos as angiospermas, que são as com flores. E aí nós temos aqui, ó, pássaros e mamíferos dentro desse período dessa era mesozoica, tá? Pássaros, ou seja, aves e mamíferos, estão já lá no topo do processo evolutivo, tá? E aí a gente tem aqui, ó, o domínio dos dinossauros, que chamam tanta atenção das crianças, né? E também dos adultos, por que não? Tem muita gente que coleciona, tem muita gente que gosta, né, professor Sâmio? Tem gente que curte pra caramba. Eu gosto dos filmes. Mas, enfim, vamos lá. E aí, a gente tem a Era Paleozoica. Dentro dessa Era Paleozoica, nós vamos ter o quê? O período... Deixa eu ver como é que eu vou sinalizar. Vou fazer uma bolinha. Prêmico, Carbônico, Devônico, não é demônico, não, é devônico, Silúrico, Ordovício e Câmbrico. Quase que não sai, tá bom? E aí a gente tem toda a construção. A gente vai ver daqui pra cá, gente. Processo de evolução, tá bom? Ó, tanto que tá o homem aqui, ó, no topo, no período quaternário dentro da Era Cenozoica, que é a era que nós estamos, né? Era Cenozoica, período quaternário. Tudo bem? Mas olha lá para o pré-cambriano.
Olha lá o que nós tínhamos. 46, né? 4.600 milhões de anos. Fase cósmica da Terra. Quando a gente fala fase cósmica da Terra, a gente lembra lá da descrição de Opara e Haldane, das quedas dos meteoros, né? Dos planetas que estavam ali incidindo. Aí teve aquela situação, a hipótese autotrófica, heterotrófica, que aqueles que defendiam a hipótese autotrófica diziam, não tem como esses primeiros seres surgirem aí na superfície da Terra. Tem muito bombardeamento, né, cósmico, muitos meteoros caindo, então não era viável. E aí eles falam da descrição de que havia uma fenda, né, no fundo do oceano, e essa fenda com gases sulfurosos, né, sendo liberados, dando energia para aqueles organismos quimiosintetizantes. Então, evolutivamente vai aqui, desse pré-cambriano para cima até chegar na nossa era cenozoica atual. Tudo bem? Vamos seguindo. Na era fenoerozoica, então, nós temos a vida visivelmente, né? E aí a gente tem o seguinte, o período paleozoico, né, que nós vamos encontrar aí uma grande quantidade de invertebrados, e aí todos os períodos, né, cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, e marcando cada um desses períodos vai ir sendo evidenciado por uma característica, né? Então, no Cambriano, diversidade de animais, no Ordoviciano, a fundamentação dos peixes, o surgimento dos peixes, aí no Siluriano, as plantas terrestres, no Devoniano, os insetos e os anfíbios, tá bom? Carbonífero, as grandes florestas, já aí com a presença das angiospermas, gimnospermas, todo mundo junto, e o Permiano com a extinção desses grandes vertebrados que existiam, né, os dinossauros aí, tá bom? E as aves e os mamíferos não existiam nessa época, tá? Ela vai surgir lá na era cenozoica, né? Mas vamos lá para o Mesozoico. Olha lá. Então você tem o período Triássico com os dinossauros primitivos, os primeiros mamíferos, e aí o Jurássico com as primeiras aves, no período Cretáceo, a diversidade de mamíferos e plantas. Então, quando a gente pensa nesse tempo geológico e nessas eras, a gente vai lembrando que houve todo um estudo, toda uma sistematização a partir dos fósseis, a partir da existência e a presença e o estudo dos órgãos análogos, homólogos, que a gente vai falar mais para frente, tá bom? Que foram fundamentando essa compreensão de todos essas eras e desses períodos, tá? Vamos lá. E aí a gente tem a Cenozoica, que tem somente dois períodos, lembra? O terciário e o quaternário, onde você vai ter no terciário a radiação de aves e mamíferos e plantas, e no quaternário a evolução do ser humano e a extinção dos grandes mamíferos, tá? Ok? De que grandes mamíferos nós estamos falando aqui, professora? Existem registros de antas, existem registros de preguiças gigantes, até mesmo aqui no nosso estado, né, na nossa região, tem esses registros, tá bom? Como é que fala? Parentes dos mamutes, tá bom? Então tem todos esses registros, são esses grandes mamíferos que nós estamos falando aqui nesse período quaternário. A extinção em biologia e ecologia é o total, quando a gente fala em extinção desses animais, é a total ou o total desaparecimento de espécies. Existe uma diferença aqui, olha aqui para mim. Existem alguns problemas ambientais que vão reduzir drasticamente uma população, tá? N fatores, queimadas, né, desmatamento, poluição hídrica, enfim, contaminação do solo, por N fatores, podem reduzir o quantitativo populacional de uma espécie. Mas quando a gente fala de extinção, por isso existe um grupo de estudiosos que estuda especificamente, tá, a questão do risco
de extinção de determinadas espécies nos locais onde eles são encontrados. Para isso existem as reservas ou as unidades de conservação para garantir ou proteger, fazer com que nesses locais se criem verdadeiros santuários para impedir a extinção total, ou seja, o desaparecimento completo, não sobrar nenhum. Aí a gente diz que houve extinção. Mas quando aquele grupo populacional daquela determinada espécie teve uma drástica redução populacional, mas ainda existem alguns indivíduos, então é extinção, é risco de extinção. Tudo bem? Então, pode tirar eu aqui. Vamos lá. O momento da extinção é geralmente considerado como sendo a morte do último indivíduo da espécie, o último biscoitinho do pacote. Vamos lá. Eu lembrei porque eu tô com fome, mas vamos lá. Em espécies com reprodução sexuada, a extinção de uma espécie é geralmente inevitável quando há apenas um indivíduo da espécie restando ou apenas indivíduos de um mesmo sexo, tá bom? Ou seja, se sobraram 2 machos, não tem mais como, né? É extinto. Pode se considerar extinto aquela espécie ali, porque 2 machos não vão se reproduzir, tá bom, galera? Vamos lá. As épocas em que se registrou o maior número de extinções foram a transição do Paleozoico, tá, para o Mesozoico. Então, nós temos os trilobites, os graptólitos, muitos equinodermos, cestóideos e corais primitivos. E na transição desse período Mesozoico para o Cenozoico, onde nós temos os amonites, belemites, dinossauros, pterossauros, ictiossauros e plesiosauros. Então, são grandes répteis que viviam aí nesse período e que acabaram sendo extintos, tá bom? De todo esse processo de mudança que o planeta estava sofrendo, né, gente? Quando a gente fala aí de evolução animal, a gente lembra que as plantas, toda a Terra estava passando por transformações. E essas transformações faziam com que, em determinados grupos mais sensíveis, acabassem não resistindo a todas essas transformações. Ou seja, os organismos mais bem adaptados vão sobreviver ou sobreviveram, tá? A todos os intempéries que aconteceram aí. As principais causas de extinção das espécies incluem, né? Essas aqui são as causas atuais. Destruição ou perda de habitat, né? Quando a gente fala em perda de habitat, olha aqui para mim. Aí a gente lembra, né, nessa foto aqui, ó. Nessa foto aqui, você tá vendo a vegetação aqui. Opa, aqui, ó. Você tá vendo a vegetação, né? Aqui atrás. E aqui, essa cena, né? Terrível. Então, derrubada. Às vezes eles tacam fogo, né? Mas existiam organismos vivos aqui dentro. Ah, professora, tem os animais visíveis, e só que a gente tem que pensar que tudo está conectado, tá? Existe vida no solo, abaixo do solo. E essa vida abaixo do solo é que mantém esse solo e a vida que está acima desse solo. E aí a gente lembra que a cobertura vegetal é importantíssima para a manutenção e proteção desse solo, para que a vida que é mais visível, que é essa parte aqui, ó, né, verdinha, que nós conseguimos ver. Essas árvores, de pé ainda, elas são abrigos para mamíferos, são alimento para insetos, para vários representantes aí do grupo dos artrópodes, não só os insetos, tá? Para roedores. Então, quando a gente fala de destruição de hábitat, a gente pode falar dessa situação macro, mas pode estar falando de uma situação micro, um lago, um igarapé, né? Então, esses ambientes, eles estão ali, nada, gente, existe ao acaso. Tudo tem uma razão de ser, tá? Tudo que tá ali tem uma função. E aí, se a gente tira parte deles, tudo isso é uma cadeia. Vai igual o dominó, não tem?
Se dá um teco assim no dominó, ele sai desencadeando aquela queda, derrubada de todos os outros. Mas está tudo conectado. Então não pense que você destruindo uma coisa aqui vai ter influência sim, tá? Fora outras questões, né, atmosféricas, que a gente não vai entrar aqui nesse quesito, mas vamos lá. Pode me tirar? Então, aí a gente falou aí, questão de atmosfera, tá falando de poluição. Então, a poluição tem as massas de ar, tem o vento que leva, que dizima, que dissipa, né? Se a gente estiver falando aí de agrotóxicos, você utiliza alguns inseticidas para amenizar uma determinada praga, enfim, esse inseticida contamina o solo, que vai contaminar o ar, que vai se dissipar aí no ar para outras propriedades, e aí complica realmente, né? Diminui a população de insetos que fazem aí a ação de polinização, enfim, gente, é uma coisa conectada à outra, tá? E aí tem a questão dos predadores, né? Esses predadores se refugiam dentro dessas matas, dentro desses locais, em tocas, né? E quando você tira isso tudo, você também perde esses predadores. Perdendo os predadores, você vai ter uma das formas de você controlar uma população, que é a ação de predação. Então, todo ser vivo existente tem um predador, tá? E que vai fazer o controle populacional. Esse precisa existir. Quando são populações muito grandes, por exemplo, os roedores, eles acabam fazendo, quando não tem esse controle populacional por outros predadores, por exemplo, as serpentes, eles acabam entrando no canibalismo, começam com comer o outro para poder fazer esse controle, tá? Vamos lá. A extinção pode ser causada, né? A extinção pode ser causada por insuficiência da capacidade de adaptação desses organismos a todas essas mudanças no ambiente, condições ambientais diferentes, que pode ser rapidamente ou gradativamente, deslocação por competidores na alimentação, então há um ambiente onde está reduzido, a quantidade de animais é muito grande, de populações é muito grande ali, o que vai acontecer? Alguns podem migrar para outras áreas, e aí começam as competições de alimento naquela área que não tinha essa disputa antes, né? Aniquilação por outros organismos, no caso, o homem, né? A caça predatória, caça sem nenhum controle, né? Então vamos lá. Existem diversos animais que estão em perigo de extinção, como o nosso lobinho-guará, lindo, maravilhoso, né, gente? A pelagem dele, ela é toda adaptada para o ambiente onde a gente encontra eles. Então, aquelas patinhas escuras, né, eles são bem altos, as patinhas longas, para eles poderem se movimentar muito bem aí nas regiões de vegetação mais seca, né, uma vegetação mais rala. A onça pintada, né, com todas as suas características, águia americana, o mico-leão dourado, a tartaruga da Amazônia, a arara azul e muitos outros animais estão em risco de extinção. Por todos esses fatores que nós mencionamos anteriormente, caça, perda de hábitat, contaminação, tá? Então, o que nós precisamos fazer? As unidades de conservação são uma forma de a gente fazer esse controle, tá? A gente proteger esses animais, essas vidas, que eles não têm como se proteger. Eles vão tentar fugir, obviamente, das nossas ações, né? Nossas ações predatórias, as nossas ações exploratórias. Eles vão tentar fugir de qualquer forma. Por isso que a gente encontra aí, tem achado muito, né? Noticiários, onças aparecendo em aeroporto, jacaré aparecendo no meio da cidade, tá? Porque eles estão perdendo o seu ambiente, eles vão invadindo onde eles podem estar, né? Vamos seguindo. Algumas plantas também estão em risco de extinção. Pois é, quando a gente fala de extinção, a gente só lembra de animal, mas tem também das espécies vegetais. A andiroba, que é muito utilizada aí como um antibiótico, né? Como um elemento para amenizar inflamações, em tudo, enfim. Cedro, mogno, pau-brasil, jacarandá, que são aí espécies de plantas que são utilizadas aí no processo para a formação de imóveis, construção desses elementos aí. Vamos seguindo? E aí a gente tem aqui, ó, um cladograma
representando essa questão, aqui no caso, os mamíferos, tá? E aí a gente tem todos esses primatas, certo? Presta bem atenção. Aí nós temos o ser humano. Os primatas, que são a ordem primata, inclui os chimpanzés, orangotangos, macacos, né, de pequeno e grande porte, e o ser humano. Isso não quer dizer que eles eram a mesma coisa e depois evoluíram e se transformaram em outras coisas, não, tá bom? Isso não é uma verdade. Vamos seguindo. Charles Darwin já explicou isso, né? Agora um pouco sobre os seres humanos, né? Então, a espécie que deu origem à espécie Homo sapiens, os antropóides, né? Os seres humanos primitivos, com toda a característica muito similar, mas não é, tá? Nós não éramos macacos e viramos pessoas, não, tá? Isso não é uma verdade. Nós tínhamos características adaptadas ao ambiente segundo teorias. Isso é uma teoria, tá, galera? Dentro da biologia, porque existem várias outras. Lembra que a gente falou de panspermia, criacionismo, não foi? Pois é. Essa teoria evolutiva, falando dos antropóides que deram origem aos seres humanos, descreve isso, que esses organismos, né, aí a gente tem essas imagens mostrando esses seres, né, primitivos humanos que utilizavam ossos de animais para se defender, para caçar outros animais e para construir alguma coisa também. Começavam a manipular, tá? Há cerca de 5,4 milhões de anos começou a nossa separação em relação aos grandes primatas e muitos pesquisadores acreditam que o Tadensis seria o elo inicial deste processo. E aí tá essas duas mãos ali unidas, né? Então, existe uma compreensão, né? Na verdade, existem algumas dúvidas em relação a como tudo isso se originou. Mas alguns acham que os Tadensis foi o elo, então, para unir esses dois grupos aí, tá? Em 2001, foi encontrado no deserto de Jurabi, República do Chad, um crânio fragmentado que supostamente era do Tadensis. E ao analisar a parte do crânio que se conectava ao pescoço, imagina-se que o animal era bípede. Ou seja, então a forma com que ele poderia estar, esse crânio poderia estar conectado, dá esse entendimento dessa posição bípede, ou seja, o deslocamento sobre as duas pernas, ou os dois membros inferiores aí, tá? 10 ancestrais que contribuíram com a evolução humana. Aí a gente vai ver esses 10. O Sahelanthropus tadensis, 6 a 7 milhões de anos atrás. Professora, você vai cobrar isso na prova ainda? Não, né, gente? Para você escrever? Não, né? Pelo amor de Deus. O Kenyanthropus platyops, 3,5 milhões de anos atrás. Olha só a característica das fossetas nasais, né? Da narina, tá? Olha a região protuberante aqui, ó, né? Da testa, né? E a parte inferior da mandíbula, tá? E os dentes, esses seres, gente, eles precisavam rasgar, né? Eles pegavam a caça e rasgavam, eles não tinham muitas ferramentas. Então, quando eles conseguiam encontrar alguma presa, eles caíam em cima mesmo, né? E aí iam rasgando, porque depois de um tempo que eles foram começando a se tornar hábeis na capacidade de fazer utensílios para rasgar, para cortar, para perfurar, tá bom? Então eles usavam a dentição mesmo. O Australopithecus afarensis, de 3 a 3,9 milhões de anos atrás, e aí você ainda tem essa protuberância, né? E aí os dentes começam a regredir, reduzir de tamanho, o crânio vai começando a diminuir, o número de pelos dispersos no corpo também, porque eles vão começando a fabricar abrigos. Primeiro eles usavam as rochas,
Depois eles começam a realmente esculpir a sua casa, começam a criar animais e aí começando a se adaptar aí à forma hominídea como nós conhecemos. Mais um pouquinho. O Paranthropus boisei, 1,4 a 2,3 milhões de anos atrás, certo? Aí você pode ver que a testa dele, a protuberância já está bem mais retraída, tá? O Homo habilis, 1,6 a 2,5 milhões de anos atrás. Aí você pode ver na arcada dentária que ela está um pouquinho mais reduzida. E o pelo na face também, em relação ao Paranthropus, já diminuiu, tá? O quinto, o Homo ergaster, 1,5 a 1,8 milhões de anos atrás. Então, o Homo ergaster, aí já dá pra gente dar uma olhada diferente, né? Pra ele, é o Sâmio. Dá pra dar uma olhadinha assim, né? Bem de longe, mas aparenta mais, né? A nossa espécie. Olha como é que a região da mandíbula, da boca, da dentição já começa a se tornar mais similar ao que nós conhecemos hoje, né? Aí temos o Homo erectus, 0,4 a 1,8 milhões de anos atrás. E aí a orelha, a testa, a mandíbula, todas essas características vão começando a se tornar muito similar ao que nós conhecemos. E a redução de pelos vai gradativamente. Homo heidelbergensis, 0,2 a 0,6 milhões de anos, tá? Aqui ele já tá, ó, com um instrumento, tá? Para caçar, para se defender, para se proteger. E o Homo neanderthalensis, 0,03 a 0,3 milhões de anos atrás. Esse aqui até os olhos claros tem, meninas. Pia? Pois é. Então, aqui, gente, isso aqui não é uma foto real, tá? É uma montagem aqui pra gente, como a gente pode pensar que eram esse Homo neanderthalensis, tá bom? E aí, a gente chega na nossa espécie Homo sapiens, 0,2 milhões de anos atrás. Tudo bem? Olha aqui para mim. Quando a gente olha todas aquelas figuras, aqueles personagens, né, para chegar até o que nós somos hoje, Homo sapiens, a gente vai pensando no processo civilizatório, o processo de construção de unidades familiares de defesa. A gente tem muitos registros fotográficos, impressões desse período, falando desses instrumentos, falando do que eles usavam, como que eles usavam esses utensílios. No início usavam ali o dente de animais mesmo, né? Talvez algum deve ter se machucado e percebido que fazia um corte profundo. E ele detectou, porque a massa cefálica desses grupos também foi começando a aumentar. Eles tinham um crânio mais protuberante, mas a fase cefálica era menor. E aí o que foi acontecendo ao longo do tempo? O crânio foi diminuindo, mas o processo cerebral, as conexões cerebrais foram começando a se comunicar lobo direito, lobo esquerdo de forma mais ágil, mais rápida, as conexões neurais. O que isso levou? A eles manipularem melhor os seus utensílios, começaram a fazer o fogo, começaram a construir as suas casas, começaram a perceber a necessidade da comunicação oral, não só os registros, né, lá nas rochas, tá? E aí eles começaram então a sua comunicação. E nessa comunicação eles perceberam que no início dessa comunicação eram os gritos, eles iam caçar, os homens iam caçar, cada um se dispersava numa área, e aí quando eles avistavam alguma coisa perigosa, eles gritavam, faziam alguma coisa, algum barulho, né, gente? Não fica rindo, não. Faziam aí algum barulho para se comunicar. E aí eles perceberam que isso ativava, alertava o grupo todo. E aí eles começaram nesse processo, em relação ao seu desenvolvimento, né, cerebral, neurológico, e começaram então todo esse modificar, né, dessa convivência. Aí as mulheres cuidando das crianças, começaram a criar os pequenos animais, domesticar esses animais, tá certo? Então, a gente vai finalizando por aqui, você vai pensando em tudo isso, tá bom? E a gente se vê logo mais.
Um beijinho no coração. Tchau, tchau.